Fala, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kiko Senra. Antes de começar esse vídeo, peço que, por favor, deem um like no canal, ative o sininho de notificação para não perder nada que acontece no nosso canal, e ativando o sininho de notificação, o YouTube mantém você sempre informado sobre todos os vídeos que a gente posta diariamente, tá certo? Por favor, também peço que compartilhem para todos os vascaínos, mostrem sobre o canal, vocês que gostaram, o canal é novo, começando agora, vocês que gostaram do conteúdo, peço que, pedindo de vascaíno para vascaíno, peço que vocês ajudem, o canal ainda é pequeno, mas se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem com outros vascaínos, com outras pessoas, da família. Peço que ajudem o canal a crescer, porque quanto mais vascaínos falando de Vasco é melhor. É importante divulgar a marca Vasco e manter vocês informados por mídias que gostem do Vasco, né? Bom, aqui no nosso canal a gente vai estar falando da coletiva que vai ter hoje, marcada para 11 horas da manhã. O Vasco irá fazer reapresentação do elenco. A expectativa é muito grande, porque espera-se que o Vasco, nessa reconstrução, comece com o pé direito. Foi prometido time competitivo. Maurício Barbieri vai ser anunciado como novo técnico do Vasco, já está certo, mas ele vai ser anunciado oficialmente hoje. Abel Braga como diretor esportivo. Também será anunciado, cogita-se 3 jogadores, que estão certos, mas pode vir novidade, pode ser anunciado outros jogadores também, mas a expectativa é por Pedro Raul, já confirmado. Pedro Raul já é jogador do Vasco, tá bom, gente? Pedro Raul já está certo com o Vasco, vai jogar no Vasco em 2023 e é possível que o contrato seja de 3 anos, ou seja, até 2025, final de 2025. Além de 2025, final de 2025. Além de Pedro Raul, espera-se mais outros 2 nomes para o Vasco da Gama em 2023. Exemplo de Júnior Urso, saiu do Orlando City, já está no Rio de Janeiro e aguarda para a reapresentação do elenco. Além de Júnior Urso, Patrick do Bahia espera-se também como novo reforço do Vasco. São bons nomes, Pedro Raul foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2022, o Cano foi o artilheiro, é um bom nome. Pedro Raul quis muito vir para o Vasco, recusou propostas, segundo fontes, recusou propostas de outros lugares, propostas milionárias. Quer muito jogar no Vasco. O Vasco é um time de massa, o Vasco é um time grande, e ele é a promessa que ele entregue muito, com jogadores mais competitivos, que espera-se, ele possa entregar muito mais do que rendia no Goiás. O Cano, por exemplo, rendeu muito no Vasco, com um time que era o Vasco, imagina com um time bom. O Fluminense está rendendo muito mais que o time que foi montado, um time competitivo. Bom, antes de soltar a vinheta, essas são as informações, tá? Eu também vou deixar aqui a crítica do jornalista Rica Perrone, ele que defendeu a SAF, ao longo do processo. Ele fala que a maioria dos torcedores vascaínos também está apreensivo com a SAF, e a gente tem que mostrar sempre a verdade, a gente tem que cobrar. O que foi prometido pela SAF não foi cumprido. O Vasco não vai jogar o início do Carioca de igual para igual com o Flamengo, Vou deixar também uma crítica do Edmundo, e quero também parabenizar o Vasco pelo título no futsal. Mas antes, solta a vinheta. Tamo junto. Bom, o Vasco se especula muito no mercado, muitos jogadores, mas até agora apenas 3. A tendência é que o Vasco não tenha o time todo formado para o Campeonato Carioca.
A tendência é que o Vasco vai montando o elenco ao longo do ano. A expectativa é que até abril 90% do elenco já esteja formado, né? Ou seja, o que foi prometido pelo Josh Wander antes de vender a SAF para o torcedor vascaíno foi crucial na venda de SAF para o Vasco. Foi que seria a última vez que o Vasco jogaria para o Flamengo no Carioca em desvantagem financeira, né? Ou seja, é uma mentira, né? É uma mentira. O Flamengo gira em torno de 1 bilhão por ano, e o Vasco não chega nem metade disso, nem um terço disso. Ou seja, foi uma mentira, né? Além disso, né? Além dessa mentira, também foi prometido, né? A gente entende o que quando ele fala essa frase? A gente entende que não vai ser, tudo bem, vai ser a última vez que o Vasco não vai ter dinheiro. A gente pode entender sobre isso? Sim. O Vasco agora tem dinheiro, então é a última vez que o Vasco joga contra o Flamengo sem dinheiro, né? Mas além disso, o Vasco também vai jogar com um time inferior, ou seja, o Vasco vai jogar com um time muito inferior ao Flamengo e desvantagem financeira também. Porque que adianta você ter dinheiro e não contratar os melhores? Ah, mas leva tempo, a gente vai... Ok, mas se você tem dinheiro, é só pagar o jogador bom, melhor, né? Pelo menos a expectativa da torcida é que pelo menos 2 a 3 estrelas venham para o Vasco. Não é possível. O Vasco não deixou de contratar Paulinho, né? Tem vários jogadores que o Vasco falou, não, é inviável, não tem como. E frustra o torcedor porque foi prometido um time muito de peso, foi cogitado o Vojvoda desde o início, foi contratado, foi especulado o Juninho Capixaba desde o início, e o que veio não foram esses nomes. Juninho Capixaba não veio, né? Preferiu ir para um time de menor expressão que o Vasco. Terãs não veio, né? E vários outros jogadores. Paulinho não veio, e quando foi anunciado que o Vasco ia se tornar SAF, botava o Paulinho, o Felipe Coutinho na capa. Se o Paulinho é inviável no orçamento agora, que é o que o Vasco mais vai ter orçamento de início, né? Imagina depois pode vir com patrocínios externos, né? Mas aguardar e vamos esperar e vamos torcer, né? E vamos deixar aí agora, né, a crítica do Rica Perrone para vocês verem. Bom, vamos deixar também a crítica do Edmundo, que está sendo bem ativo lá no canal, ele que também apoiou a SAF, né, que é parceiro político de Júlio Brandt, né, que apoiaram Jorge Salgado, tudo pelo fim da velha política do Vasco, essa velha política que me parece que realmente está morta, né, porque não tem mais oposição de fato, né. Assim, é um risco também, né, porque se tiver alguma coisa para dar M, não vai ter ninguém para criticar, ninguém para fazer nada, só nós youtubers e jornalistas, né. É isso, encerrar o vídeo parabenizando o futsal do Vasco pelo título, depois de mais de 20 anos, se eu não me engano 21 anos sem ganhar o título futsal, foi campeão. Deixar meus parabéns aí pro time futsal do Vasco, parabéns, tamo junto, é isso. Compartilha o vídeo, deixa aquele like, dá aquela moral. Depois da coletiva, provavelmente à noite, né? Ou seja, bem depois da coletiva, eu estou voltando para dar minha opinião sobre a coletiva de imprensa, como foi, se anunciou mais jogador, se não anunciou, né? A gente vai sempre mantendo vocês informados. Tamo junto, abraço, saudações vascaínas. Fui. Pessoal, também uma notícia que acabou de sair agora, no Fogão Net,
fonte do Fogão Net. Flamengo e Fluminense estariam negociando por fora com a Ferj um acordo entre 34 milhões de reais. 20 milhões seriam destinados para o Flamengo e 14 milhões para o Fluminense. Vamos ver qual vai ser o próximo capítulo dessa novela e o que vai acontecer ao longo do tempo. Se o Fluminense ganhar 14 milhões, o Vasco, com certeza, caso se acerte com a Ferj, iria ganhar mais do que isso, caso não negocie por fora. É esperar para ver, é isso. Estou passando essa informação para você e vou deixar aí na tela para vocês verem. Abraço. O Vasco, quando a 7777 chegou, andou falando algumas coisas, das quais inclusive eu fiz até um vídeo aqui falando que eu achava uma grande bobagem fazer isso. Por quê? Porque esse saiu de uma derrota para o Flamengo no Campeonato Estadual, se eu não me engano, dizendo que esse é o último ano que nós vamos jogar contra o Flamengo em igualdade, com diferença de investimento. O que dizia para o torcedor do Vasco o seguinte, acho que é uma frase bem fácil de interpretar. O ano que vem, nós, quando jogarmos com o Flamengo no Campeonato Carioca, nós estaremos com o mesmo investimento do Flamengo. E com esse discurso, o Vascaíno apoiou a venda para 777. E aí eles chegaram, assumiram o clube, e a primeira coisa que você espera quando um grupo rico de investidores, que vai mudar o patamar do seu clube, vai fazer, é anunciar grandes nomes. Isso ainda não aconteceu, pode acontecer, acho que vai acontecer durante o Campeonato Carioca, porque não tem a menor importância o estadual, mas, veja bem, se somos ricos, se estamos impactando no mercado, que agora somos um time de ponta novamente, que temos poder de investimento para disputar com qualquer time do Brasil. Esse foi o discurso para se vender o Vasco para 777. Se temos essa condição, o que o Vascaíno esperava? Eu vou anunciar um grande treinador. É uma aposta. Então, se é uma aposta que pode dar certo ou não, não estou entrando nesse mérito, estou entrando no mérito do quanto isso é broxante para o Vascaíno. Ficar esperando e falar quem vai ser o pica que vai vir dirigir meu time. De repente vem o Barbieri, do Red Bull Bragantino, com passagens de times menores e tal. Você fala, não contratei um treinador de ponta. O Barbieri passa muito longe de ser um treinador de ponta. Tomara que no Vasco vire, mas ainda não é um treinador de ponta. Então, o primeiro recado que o Vasco dá ao torcedor é broxante. É um recado de, mas o investimento vai ser um investimento que o Vasco sem a 777 podia fazer? É isso, porque o Vasco podia contratar o Barbieri sem a 777. Então, fica uma coisa meio... Eu vejo no Vascaíno uma dose de frustração, sem querer atingir o Barbieri. Você consegue entender o que eu estou dizendo? É a frustração com o investimento. Os reforços ainda não apareceram, não tem nenhum grande nome aí na pauta. Tomar muito cuidado, porque o mesmo barulho que fez o torcedor trazê-la para perto e falar, não, vem que a gente quer você aqui, é o mesmo tempo que você leva para ter virada contra. Então, pelo menos um ou dois nomes você tem que dar para o Vascaíno, vários bons reforços e um ou dois nomes para dizer, eu tô aqui para te dar 1/3 do que eu menti para você que faria, porque é mentira. 777 não vai jogar o Campeonato Carioca contra o Flamengo em igualdade de condições de investimento. Isso é mentira, isso não vai acontecer. Mas, a grosso modo, eu acho que dá para competir, sim, com os nomes que estão falados pela camisa, pela tradição. Mas é uma frustração pelo que foi prometido.